Meu nome é Alberto Bispo. Estou aqui para pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenado por Deus. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho e fazermos discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que Deus tem ordenado. E aqui nesse momento, nós vamos falar de um verdadeiro batismo. Você sabia o que é um batismo? Após você vai saber um verdadeiro batismo que Deus quer para que você limpe seus pecados no sangue do Cordeiro. Para que você limpe seus pecados sob o batismo. Se batizar, quem crê e for batizado, será salvo. Hoje você vai saber o verdadeiro batismo cristão. Verdadeiro batismo cristão. E aqui nesse momento, querida igreja, vocês vão saber, a palavra de Deus fala sobre arrependimento. Primeiro, arrependei-vos, porque está perto o quê? O reino de Deus. Querida igreja, aqui já está um passo da palavra. Arrependei-vos. Agora, vou te falar uma pergunta. Uma criança abaixo, vamos botar abaixo de 5 anos, ele sabe o que é arrependimento? Ele sabe o que é que ele está fazendo? Praticamente uma criança inocente. E quando você levar seu filho para se batizar, você vai deixar seu filho chegar ao entendimento pelo menos de 12 anos de idade. Após esses 12 anos de idade, você tem ensinando ele o caminho de Deus, que é para ele saber discernir o bem e o mal, e ele escolher Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse que vai ser o batismo verdadeiro. Não é, e o batismo não é pingo d'água na cabeça. O batismo é emergir sob as águas. Afundar, no meu linguajar, afundar dentro das águas. Porque aí aquela pessoa morre para o mundo e ressuscita junto com Cristo para a salvação. Morre para o mundo e ressuscita junto com Cristo para a salvação. Então por isso uma criança não sabe o que significa arrependimento. E a palavra de Deus diz em Marcos 16:16, a palavra de Deus diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. Uma criança sabe crer alguma coisa? Quem crê e for batizado será salvo. Então primeiro tem de se arrepender, aceitar Jesus Cristo como Salvador, fazer aliança com Deus, entendeu? E aí descer as águas batismal, porque ele morre para o mundo, ressuscita junto com Cristo. Porque ele morre junto com Cristo e ressuscita junto com Cristo no batismo, nas águas, fundando, no meu linguajar fundando, não é pingo de água na cabeça. Isso aí é contra a regra bíblica. Você já pensou, se na hora tiver um padre, um pastor, seja qual for um pregador, pregadora, e de repente está lá pegando uma criançazinha e botando pingo de água na cabeça, e tomando o nome de Deus em vão? E Deus sabe que aquele batismo não é verdadeiro, que o batismo verdadeiro é esse, emergir sobre as águas, afundar a pessoa sobre as águas. O batismo é arrependimento de pecado. Arrependei-vos. O batismo é aquele que crê. Todo aquele que nele crê não pereça e terá a vida eterna. Para se batizar, quem crê e for batizado será salvo. E aqui na palavra de Deus, em Lucas 2:4-46, a gente vê que Jesus Cristo, com 12 anos de idade, esse é um exemplo. Com 12 anos de idade, Jesus Cristo já sabia discernir o bem e o mal. Com 12 anos de idade, Jesus Cristo já estava pregando para os doutores da lei. Em Lucas 2:46-49. E daí, meu irmão, pela aí em diante, você vê a façanha de alguma religião que engana o povo com certos tipos de batismo falso. O batismo com pingo de água na cabeça é falso. Naquela época existia circuncisão, até um menino de 8 anos tinha que ser circuncidado para servir ao povo de Deus, para fazer parte do povo de Deus. A circuncisão era uma operaçãozinha que fazia no do pino do menino. E aí ele pertencia ao povo de Deus. Um rei, naquela época, quando era ser ungido, vinha o óleo. Então o profeta ungia com óleo na cabeça. Mas era para ser rei. Na época de Jesus, o batismo é da água. Depois de 12 anos de idade. Então a criança já sabe discernir o bem e o mal. Assim mesmo os pais ensinando a verdade. Muito bem. Na palavra de Deus tem mais. A palavra de Deus diz sobre
mais sobre o batismo. Jesus Cristo se batizou com quantos anos? 30 anos. Mas isso aí não quer dizer que você vai chegar a 30 anos para se batizar. Aqui, Jesus Cristo se batizou com 30 anos, provando-se que a pessoa já se batiza com a idade, já sabendo discernir o bem e o mal, a partir de 12 anos de idade. E daí por diante, Jesus Cristo, né, seguiu seu ministério. Agora, preste bem atenção, irmão. A palavra de Deus diz aí em Mateus 3, 13 a 17, Jesus Cristo se batizou, foi até a João Batista. João Batista chegou, falou, disse: mestre, eu quero ser batizado por ti, tu vem a mim? Ele disse: batiza, João, para que cumpra a lei. Depois que Jesus Cristo se batizou, aí Jesus Cristo saiu da onde? Saiu dentro da água andando. E se fosse uma criança? Uma criancinha de peito, pequena, há 5 anos, 2 anos ou 1 ano abaixo, ia sair dentro da água andando? Então a prova está aí. Que Jesus Cristo se batizou e saiu andando nas águas. Lá em Mateus 3, 13 a 17. Pode ler na Bíblia, na palavra de Deus, que está lá. Eu estou lendo só o conteúdozinho que é para vocês lerem a Bíblia e vocês entenderem a palavra de Deus. Então a criança não tem condição de ser batizada, pequenininha, porque ela não sabe discernir nada. A palavra de Deus diz: aquele que se arrepende dos seus pecados. A criança não sabe o que é isso. Aquele que crê e for batizado será salvo. A criança ainda não sabe essa palavra, mas nós já sabemos. E você tem de ensinar seu filho no caminho que deve andar o Senhor, que é para amanhã ele honrar a Deus, honrar a igreja, honrar pai e honrar a mãe. E aí está na hora, ao chegar aos 12 anos, o menino descer as águas batismal. E na palavra de Deus tem mais. Ele diz o seguinte: sepultado o homem, a pessoa é sepultado, e aí chega o ponto que quem crer for batizado será salvo. É medido nas águas. Veja uma parte em Romanos 6, de 3 a 5. A outra parte da palavra de Deus que ele fala. Em Mateus 28, 19. Jesus manda você ir fazer discípulo e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora tem mais uma coisa. O eunuco, ele estava na carruagem. O Espírito Santo de Deus levou Filipe até lá e ensinou a verdade ao eunuco. Aí tinha uma água que ele ia passando e o eunuco disse: quem impede de eu me batizar? E ele se batizou, já adulto, porque conheceu a verdade. Filipe leu e ele conheceu a verdade. E você está lendo para a sua criança, para poder ele conhecer a verdade? Você está lendo para a sua criança até chegar aos 12 anos para poder ele se batizar. Lá em Atos, né? 2, 38, 37. E finalizando aqui, a palavra de Deus, ele diz: importa nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino do céu. Lá em João 3, 3 a 5. Na palavra de Deus leva mais a parte do eunuco. Da parte do eunuco. Lá em Atos 8, 28 a 37. E aqui finalizando. Finalizando a palavra de Deus, ele diz maravilhosamente, ele diz a palavra: quem quer entrar na vida? Você quer entrar na vida? Então a palavra de Deus disse: quer entrar na vida, então guarda os mandamentos de Deus. Então todo pastor, padre, seja quem for, pregador, pregadora, pastor, pastore, que pregar o evangelho e chegar até a oportunidade de batizar a pessoa, ter o direito de batizar a pessoa, que batiza aquela pessoa, conhecendo a verdade. Quem crê e for batizado será salvo. Ensine toda a verdade, como diz o mestre. Então, quem quer entrar na vida eterna, então guarde os mandamentos de Deus. Porque em Miqueias 7, 18, 19, diz que Deus esquece os teus pecados e lança na profundeza do mar. Esquece teu pecado e lança na profundeza do mar. Você acredita na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada que está escrita, que Deus fez com o Espírito Santo seus profetas escrever? Então aqui está a verdade. Você quer seguir um caminho de salvação? Porque se Jesus Cristo vier, você tem de estar o quê? Guardando os mandamentos de Deus. E guardando os mandamentos de Deus, aqui está o verdadeiro batismo de nosso Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. E esse batismo é o verdadeiro, é aquele depois de 12 anos de idade que a criança estiver
instruída no caminho do Senhor. Aí daí por diante é hora que Deus disse: arrependei-vos e convertei-vos para ser cancelado os vossos pecados. Aqueles que for batizado, quem crê e for batizado, receberá o quê? O dom do Espírito Santo.